Fala, meus queridos traders, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Pessoal, antes de mais nada, eu quero iniciar esse vídeo aqui pedindo 3 favores aí para cada um de vocês, tá? O primeiro deles é que eu vou disponibilizar aqui na descrição o link do Telegram. É muito importante que você faça parte da nossa comunidade. Todos os domingos eu estou com a iniciativa de postar diversas análises, tá? Para que vocês utilizem aí durante a semana dentro do mini índice, do mini dólar e dentre outros ativos que vocês me pedirem para analisar. Isso não vai custar nada, é totalmente gratuito, com fins aí de ajudar todo mundo que precisa entender o comportamento do preço de uma vez por todas e pegar um pouquinho do meu feeling operacional. Beleza? O segundo pedido que eu faço não custa nada, por favor, deixe o like, se puder comentar também, isso ajuda a engajar aqui o nosso vídeo dentro do YouTube e se inscreva no nosso canal, não custa nada. Esse vídeo que eu vou passar para vocês aqui logo em seguida é o de um conteúdo muito rico em informações que eu tenho certeza que se você conseguir dominar e entender isso aqui, você vai se tornar consistente dentro do mercado. Mas tudo depende da sua dedicação, de também querer assistir esse vídeo até o final. Ele é longo, mas ele é equivalente a um curso gratuito. E é esse vídeo, esse tipo de material que eu disponibilizo dentro do meu curso, tá? Um material robusto, muito bom, rico em informações que você não encontra nem em material gringo, tá bom? Pessoal, o terceiro pedido que eu faço para cada um de vocês também, caso você não seja o meu aluno e tá tentando identificar um curso de day trade aí para iniciar no mercado da forma correta, entendendo a analogia do preço, a dinâmica de movimentação, o volume, o Fibonacci, como é que traça da maneira correta, como é que executa uma boa análise, faz um bom desenho do gráfico e, enfim, querer se tornar um trader profissional e viver de fato disso daqui, por favor, considere-se se tornar o meu aluno. Lembrando, eu não dou mentoria e eu também não faço acompanhamento individual. Porém, pessoal, eu não deixo ninguém na mão. Se você me chamar no Instagram tentando tirar alguma dúvida, com certeza eu vou estar te auxiliando, te ajudando nessa sua caminhada. Porque eu entendo a sua dificuldade, porque era a mesma dificuldade que eu tinha no começo. Porém, eu não tinha ninguém para me ajudar. Sem mais delongas, peço para todo mundo aí, tenha paciência, assista esse vídeo até o final. Esse conteúdo aqui é realmente uma obra-prima que eu peço para vocês acompanharem de fato para conseguir entender a dinâmica do preço. Bora pro vídeo. Valeu, pessoal. Fala, meus queridos traders, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Pessoal, hoje eu vou passar, acredito eu, que seja a aula mais importante para quem quer se tornar profissional e seguir o day trade como carreira aí no decorrer da sua vida, tá? Quer virar realmente operador de mercado. Eu vou passar esse setup aqui, que na realidade eu não gosto de chamar de setup, tá? Mas é como que a gente vai fazer para traçar Fibonacci de espelhamento, né? Ou seja, projeção de Fibonacci da forma correta. Eu vejo que tem muita gente utilizando o TL1. Aqueles que já entendem e começam a compreender a essência do TL1 conseguem ganhar muito dinheiro, tá? Agora, aqueles que ainda têm muita dificuldade de traçar Fibonacci, às vezes não conseguem entender como é que esse setup funciona. Então eu vou explicar para vocês aqui somente a projeção. A gente não vai tratar de retração, tá? Que é aquele Fibonacci que você pega do fundo e do topo e ele marca os 50% e todas aquelas regiões que eu passo. Aqui é o espelhamento, ou seja, a gente marca do fundo até o topo e ele espelha para cima. Ou ele marca regiões importantes aí pra gente. Lembrando, um conceito muito importante que eu preciso que vocês entendam. Aqui a gente vai tratar basicamente de volume financeiro. Eu acredito que todos saibam, mas se você não souber também não tem problema, que eu vou explicar. E formação gráfica de candle. Basicamente é o que a gente vai precisar para estar traçando esse Fibonacci da maneira correta. Então, para começar, pessoal, lembrando, esse setup aqui, ou essa forma de espelhar, pode ser feita em todos os tempos gráficos. Pode ser feita aí no gráfico diário, pode ser feita gráfico de 5 minutos, 10 minutos. E você vai precisar ajustar esses Fibonacci de acordo com o seu operacional para entender o que o preço vai fazer naquele dia. Então, como eu, Giovanni Kenzo, como é que eu traço isso daqui? Eu costumo traçar, identificar um candle com volume relevante no gráfico diário, projetar ele para cima, e aí eu já entendo que todas essas regiões de projeção aqui vão ser Fibonaccis fortes no meu tempo gráfico de 10 minutos. E lá no tempo gráfico de 10 minutos, eu também identifico um candle forte e projeto ele a favor da tendência. Aí eu já consigo, conciliado a esse Fibonacci, o Fibonacci de 10 minutos conciliado a esse Fibonacci, entender para onde o preço pode ir, tá? Então, para começar,
Vamos lá, explicando de forma bem breve, o que é volume financeiro, pessoal? Volume financeiro, cada candle é um indicador que vai ficar aqui na extremidade inferior do gráfico de vocês, tá? E cada barrinha aqui de volume financeiro vai ser referente a um candle. Então, essa barrinha é referente a esse candle, essa a esse e essa a esse aqui. O que significa volume financeiro? O próprio nome já diz, é a quantidade de dinheiro que foi colocado em cada candle, tá? Você não vai precisar fazer alteração, é só você ir lá na plataforma do Profit, inserir indicador e já vai abrir para você. Eles são gráficos de barras, diferente dos candles. Eles são gráficos de barras que medem a intensidade do dinheiro. Então, quanto mais dinheiro tem dentro de um candle, mais alto fica essa barra e mais relevante ela se torna para a gente, tá? A gente sempre vai traçar o nosso Fibonacci no gráfico diário, tendo em vista a relevância e o tamanho dessa barra. Quanto maior for o volume financeiro de um candle, conciliado à formação gráfica que ele dá para a gente, mais relevante o candle se torna. Por que eu falo de formação gráfica? Aqui dentro do curso, eu passei para vocês o martelo, dei exemplos ali de algumas figuras que mais aparecem dentro do nosso mercado, mas eu já adianto, não vale de nada você saber o que é um martelo e entrar na ruptura de um martelo se não houver um contexto para você fazer isso. Então, o contexto que a gente procura, o efeito, né, daquilo, ali é a causa. Esse aqui é o efeito, entendeu? Que causa perante aquele martelo. Então, o efeito que acontece depois da formação do martelo é esse aqui, tá? Como que a gente sabe até onde o preço vai e até onde ele vai andar, ele vai brigar, ele vai se movimentar? Quais são as regiões mais importantes do gráfico? Aonde que os big players vão estar liquidando suas posições, aonde eles vão estar aumentando as suas posições, aonde eles vão estar estendendo, batendo para trás, liquidando, fazendo parcial, saindo, entendeu? Para onde eles querem jogar o mercado. E são esses candles do gráfico diário, com muito volume, que vão determinar isso. Então, vamos supor aí um exemplo. A gente tem aqui um movimento aqui de baixa muito expressivo, né? O mercado fazendo topos e fundos descendentes de gráfico diário, tá? Então a gente tem uma tendência de baixa sendo muito bem estabelecida nesse ponto. Inclusive aí temos aí uma formação de afunilamento que pode simbolizar para a gente duas coisas: uma continuidade muito forte de tendência e uma reversão muito clara de tendência. Como que a gente vai saber, pessoal, se isso aqui de fato é uma reversão? Quando a gente tiver um candle expressando aqui para a gente através do pavio uma forte demanda compradora, ou seja, existiu um momento em que esse candle, se ele for vermelho, né, para candles negativos aí, existiu um momento que ele estava assim, e os compradores começaram a bater, e conseguiram fazer o rompimento dessa linha de tendência, tá? Ou seja, olha o contexto. E no final do dia, o candle fecha para a gente dessa forma, ou seja, com muito pavio positivo e com volume superior a todos os outros dias, e os dois candles anteriores também têm pavio, ou seja, tentativas ali de segurar o preço para não romper a linha de tendência aqui, virar o preço para cima, a gente tem um movimento muito provável de reversão sendo estabelecido. Tá bom, Kenzo, mas e aí? O que eu faço agora, né, para os próximos dias? Para os próximos dias, você vai pegar o seu ímã lá, traçar a mínima e esticar até a máxima desse candle e vai projetar o 0%. Eu não coloquei aqui, me desculpem, tá? Aqui tem um 61,8, é muito importante. Então você marca 0%, 61,8, 100%, 161,8 e 200% do gráfico diário. Então todas essas linhas aqui são regiões que vão permanecer com muita força e vão ser regiões onde eles vão aumentar a posição ou eles vão liquidar as posições. Agora trazendo para um cenário aí de gráfico que a gente opera de 10 minutos, tá? Pronto, identificamos o primeiro Fibonacci, o Fibonacci mais importante, o Fibonacci que mostra para a gente a direção do preço. Mostra, tem todo um contexto, uma ruptura de linha de tendência de baixa, a gente tem volume, a gente tem pavio e a gente tem os alvos de Fibonacci, tá? Então é bem provável que para os próximos dias aí dentro do mercado, a gente tenha um preço trabalhando dentro desses ranges aqui,
até que por fim ele atinja o nosso alvo máximo, nosso quarto alvo de Fibo, o nosso querido 200%, que aí é onde esse Fibonacci aqui ele está descontinuado e a gente vai procurar por uma nova oportunidade de projeção. E aqui bem provável que exista ali uma pancada vendedora que possa reverter o mercado e dar continuidade a uma tendência aqui de baixa, tá? Então é basicamente assim que a gente vai utilizar para marcar os Fibonacci, né, de intensidade mais alta, as projeções, as regiões mais importantes, tá, pessoal? Ó, uma dica aqui, agora vem o feeling de mercado, coisa que você só vai descobrir operando, tá? É bem provável que o rompimento desse candle aqui aconteça, talvez aí no dia seguinte. Geralmente ele rompe, tá? Não vai ficar tomando posição aqui em tempo gráfico menor só porque é rompimento de gráfico diário, tá? Não fica tomando posição e segurando o trade, porque geralmente ele rompe para cima e ele volta, viu? E ele testa aqui, ó, os 50% às vezes desse candle forte, tá? Aí você pode traçar, você pode pegar o Fibonacci de retração, marcar o 0% aqui e o 100% aqui e pegar todas essas regiões importantes no tempo gráfico menor. Se ele segurar aqui no 50%, você tem a chance de fazer um tradeão. Fia uma compra aqui e segura o preço até, quem sabe, esses alvos aqui em cima. Esse é um swing trade, entendeu? É assim que a gente projeta, é assim que a gente especula como um profissional. Porque se ele passar dos 50%, ele pode vir testar essa mínima, tá, pessoal? E a ruptura dessa mínima desconfigura completamente aqui a nossa movimentação de alta. Por quê? Porque vai acionar o stop e de muito dinheiro, entendeu? Muito dinheiro. E aí o preço dá continuidade à tendência de baixa. Mas quando ele faz a ruptura aqui, você pode também fazer um scalp. Geralmente ele sobe de 200 a 250 pontos. Então você fica preparado lá. Fez a ruptura, bateu o seu financeiro e sai fora, entendeu? É uma região legal, é um ponto de precisão bacana para fazer o scalp. Então você também vai ficar bastante de olho nesse 0%. Que após a ruptura, né, e o preço vindo aqui, geralmente traçar, voltar a testar, ele vai buscar o primeiro alvo, que é o 61.8, tá? Eu não coloquei, mas você coloque aí no seu Fibonacci. Ele vai buscar esse primeiro alvo aqui, tá? Isso é muito provável. Então ele rompe, volta a testar e depois vem buscar o 61.8, tá? Isso é fundamental, isso acontece muito no mini dólar e no mini índice. Depois que ele bate no 61.8, eles dão uma liquidada, ou seja, eles vão realizar a parte da posição e vão voltar aqui na 0%, que se tornou um suporte muito forte, e é bem provável que eles podem dar continuidade na tendência e vir buscar o 100, tá? Que seria o segundo alvo. Bateu no 100, mesma coisa, liquidação, vem testar o 61.8, pode trabalhar. Aí a gente mistura o Wyckoff, para entender se é uma região de acumulação, de reacumulação, de distribuição. Geralmente essas regiões aqui que eles liquidam, eles distribuem, entendeu? Por quê? Porque o preço está muito alto, eles vão liquidar parte da posição. Aí você mistura isso com o Wyckoff. Pessoal, isso aqui eu não vejo nem em material americano sendo explicado. Até porque o mercado deles é completamente diferente do nosso. É muito mais fácil você operar lá do que você operar mercado brasileiro de mini índice, tá? Então você precisa entender isso aqui. Isso aqui vai fazer você mudar a visão perante o mercado, tá? Então basicamente é isso, tá, pessoal? Tem mais 3 aulas aqui, logo em seguida dessa aqui, onde a gente vai se aprofundar mais ainda, que tem muita coisa que eu preciso passar para vocês, tá? Então aqui basicamente eu vou estar finalizando a nossa primeira aula. Espero que os conceitos básicos aqui tenham ficado bem claros. Se tiver alguma dúvida, comenta aqui que eu vou estar respondendo, o pessoal também vai estar respondendo para auxiliar cada um de vocês. Beleza, pessoal? Vamos continuar e continuar estudando bastante. Valeu, pessoal. Até o próximo vídeo. Fala, meus queridos traders, tudo bem com vocês? Espero que sim. Pessoal, dando continuidade à aula aqui, tá? Como especular igual um profissional. Trouxe um exemplo aqui que eu desenhei, que é uma coisa muito, mas muito recorrente dentro do mercado, tá? E foi adquirida através da experiência e do clique, tá? Isso aqui não é nada que você vai ver em livro, isso aqui é o que realmente acontece dentro do mercado. Vou tirar um pouquinho minha câmera para não atrapalhar aqui a informação de vocês. Pode escrever no caderno aí que isso aqui é muito importante. Então vamos lá, pessoal, vamos começar. Lembra daquele candle forte lá com muito volume que eu havia mostrado para vocês?
Então, eu trouxe ele aqui de novo e eu queria mostrar um exemplo após a entrada na violação. Então, vamos supor que o preço ele dê a entrada, dê um contexto bacana e você tome a posição. Eu entendo que às vezes a gente toma a posição e o preço vai um pouquinho e volta, tá? Que seria o caso disso daqui. Só que o que acontece? Pode acontecer do preço dar um contexto muito bacana em uma região de resistência, né? Ficar um tempo trabalhando aqui e depois ele dá lá o rompimento e busca aqui o nosso primeiro alvo, tá? Agora eu coloquei aqui o 61,8. Ele buscou o nosso primeiro alvo, eles vão aqui, segundo o Wyckoff, realizar uma distribuição de contratos, tá? Lembrando, né, pessoal, o preço também não vai subir retinho assim. Geralmente ele faz o quê? Está aqui, aí ele faz um topo fundo, começa a dar aquela consolidadinha, rompe para cima, né? Era uma reacumulação. Aqui ele deu uma acumulada também, ó. Você pode ver, deu aquela consolidada, rompeu, entrou no range, deu aquela reacumulada, veio para cá, começou a subir até que pum, ele cai, tá? Você tem duas opções nessa região aqui, ó, que é quando a retomada do preço, depois de atingir o 61,8, ele vai vir buscar o 0%. Você tem duas opções nessa região. A primeira opção, a que menos acontece, tá, pessoal? Para vocês entenderem. O preço bate nessa região e volta a subir, rompe esse topo e vem buscar o 100%, ou trabalha aqui nessa região, tá? Segunda possibilidade, que é a que mais acontece, ele faz uma violação, tá? Quando ele rompe essa região aqui do 0% da projeção do candle diário, é quase fato que ele venha buscar os 50% desse candle aqui, tá? Se ele romper os 50%, ele pode sim vir testar a mínima, mas não romper. Por quê? Porque aqui tem força, aqui tem muita gente colocando contrato de compra. Os vendedores não vão sofrer o risco de trazer o preço para cá e ser estopado, de perder dinheiro. Então o que acontece? A gente tem aí o preço, um exemplo aqui mais comum de violação. O preço ele faz a violação nesse ponto. Dá um candle aqui, ó, vendedor, né, após o toque aqui no 61,8. Fecha abaixo aqui do nosso candle forte. Porém, os volumes ainda continuam pequenos, menores do que esse volume aqui, tá? Do nosso candle forte. Ó, você vê, os volumes ainda eles estão baixos. E uma queda com volume decrescente significa que a força, o combustível, ele está acabando, né? Então temos 3 candles aqui, 3 barras de volume decrescente, até que em um momento ele faz movimento muito agressivo de baixa, tá? Ou seja, um candle muito esticado vendedor. E logo em seguida, agora vem o pulo do gato. Isso aqui é a sensação de mercado, ele dá um doji. O que é o doji, pessoal? Eu já expliquei para vocês aqui no curso. O doji simboliza incerteza. Só que quando um doji ele aparece e tem um contexto de fundo nessa região, ó como é que a gente analisa os contextos. Tem um fundo nessa região, tem um candle muito forte vendedor, tem um doji, independente da cor dele, com um volume mais alto do que dos candles anteriores. O que a gente pode perceber? Que a máxima desse doji e a mínima desse doji são regiões onde o preço pode brigar. Geralmente, mini índice, mercado da maldade, o que faz? Rompe fundo, volta e rompe topo. Sua entrada na ruptura do topo. Ó, aqui é uma forma bem agressiva de operar, sua entrada na ruptura do topo. O que você pode esperar também? Você pode esperar um candle com um volume mais alto do que o doji, comprador com pavio. Então você automaticamente, sem pensar, vai tomar a posição de entrada nessa região, porque você está comprando muito barato, você está ficando muito bem posicionado, seu stop é abaixo da mínima, e aí você vai projetar esse candle, para cima, o que eu vou mostrar aqui na próxima ilustração, aqui ó, o exemplo aqui ó, você vai projetar esse candle aqui para cima, ele vai dar o 61,8, 100%, 161 e o 200. Lembra aquela região lá de 0%? Que era para ser utilizado como suporte, foi feita a violação, preço desceu e agora a gente está utilizando 0% como imã para voltar, tá? Então aqui pode ter uma liquidação ou até um rompimento fraco para voltar e continuar a tendência. Entenda isso aqui. A projeção desse candle aqui, ó, dessa forma, ó, primeiro alvo, segundo alvo, terceiro alvo e quarto alvo, vai servir para você
entender a tomada de decisão aqui, pessoal. Ó, tá vendo? Ó, o preço vai subir e vai testar o 0%. Nossa região importantíssima. Tá? Esse aqui é nosso ponto de precisão, nosso ponto de inflexão. Agora voltando aqui, o preço subiu, fez um pivô de alta, né? Ou seja, você marcou já o 200%, o preço deu uma caída, deu uma sentida, até que ele faz um fundo aqui, em algum dos alvos desse candlezinho aqui, tá? Em algum dos alvos dele ele faz um fundo e rompe para cima. Pessoal, uma dica muito valiosa. Quando um candle é pequeno, ele é bem pequeno perante os outros e ele tem volume mais alto do que os outros, você pode ter certeza, esse candle é importante. Ele é um baita de um candle poderoso, tá? Então, a ruptura de um candlezinho desse aqui com muito volume pequeno, com pavio e com contexto de suporte, é uma belíssima compra. É aquele famoso trade, pessoal, que quando a ruptura acontece, nem volta para testar seu stop, você nem fica negativo, é só sobe, ele só sobe. Você entrou assim lindo, entendeu? Ele nem vai ficar te fazendo passar calor. Então ele vai fazer um pivô de alta, tá? Lembre-se disso daqui, isso aqui é um mega candle. Ele vai romper, vir testar o primeiro alvo, utilizar, isso aqui é muito importante, a partir do momento que ele, aqui ó, aqui ele violou, aqui ele já utilizou como suporte, entendeu? Então, se ele usou isso aqui como suporte, qual que é o próximo alvo desejável? 61.8. Então, você vai fazer esse trade, procurar por um gatilho. Ou seja, de novo, você vai procurar em tempo gráfico menor lá, uma barra aqui com volume muito alto, para tomar uma decisão de compra, com contexto de fundo, para vir buscar os próximos alvos. Ó, pessoal, marquei aqui, ó. 0% se tornou uma zona compradora, tá? E quando ele atinge todos os alvos do nosso candle aqui, no 200%, aquela região se torna uma zona vendedora. E o processo se inicia novamente. Muito volume, candle vendedor, pavio vendedor, contexto de resistência, e você vai vir aqui e tomar as suas decisões, tá, pessoal? Muito tranquilo, acredito que deixando isso aqui gravado, tá? Você pode baixar até no seu celular, tirar um print aí, você vai de fato entender na hora que estiver operando, tá? Eu vou também, no final desses vídeos aqui, dessas 4 aulas, gravar para vocês aulas no gráfico, de eu explicando isso daqui, tá? A parte teórica aqui é muito importante, pessoal. Se bem que essa parte teórica que eu estou passando para vocês aqui, não tem livro, tá? Isso aqui é parte teórica de vivência. Então, tudo que eu estou falando aqui é realmente o que acontece dentro do mercado, tá? Mas eu vou sim gravar um vídeo no gráfico e explicar para vocês como é que funciona isso na prática, tá bom? Então, acredito eu que vocês conseguiram entender a primeira aula. Agora, essa aula aqui, a gente vai projetar o candle maior, vai projetar o candle menor com volume e começar a tomar as decisões perante os dois, tá? Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Vamos para a terceira parte aqui, que é onde eu vou mostrar aquela projeção do candle menor e explicar para vocês aí como é que a gente pode estar tomando decisão, beleza? Desejo a todos aí um forte abraço e bora para a próxima aula. Valeu! Fala, meus queridos traders, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Pessoal, é o seguinte, terceira aula agora, vocês já viram lá no slide anterior, porém eu vou explicar aqui como é que a gente vai fazer, basicamente, para identificar um candle no tempo gráfico menor e como que esse candle vai impactar até ele chegar na movimentação do candle maior. Qual que é o Fibo correto? Qual que é o candle que você vai traçar? Não é qualquer candle, você vai traçar um candle que vai ter relevância, tá? A região que ele projetar vai ter muita força, vai ter liquidação, vai ter batida de lote, vai ter dinheiro sendo colocado na posição. Então, sem mais delongas, vamos começar. Assim como a outra, expliquei para vocês, houve a violação aqui, nesse ponto aqui, tá? E projetou para a gente um candle pequeno com muito volume. Com certeza a gente vai tomar posição na ruptura da máxima dele, stop abaixo da mínima. E como que a gente vai fazer, pessoal, para traçar a nossa posição aqui, né? Como é que a gente vai começar a especular igual um profissional? Quando você vê essa situação, a probabilidade é muito grande, tá? Vamos supor que você está aqui nessa região. Você tomou posição de compra. Agora, como é que você vai determinar os seus alvos? Pegou a mínima, jogou na máxima e ele espelhou e deu todas as regiões aqui importantes para a gente, tá?
O que que significa cada regiãozinha dessa aqui? Tá? Cada regiãozinha dessa daqui é uma resistência que a gente vai enfrentar. Isso aqui, todas essas regiões, a partir do momento que o preço está abaixo de cada uma delas, é uma resistência que a gente vai enfrentar. Então são nessas regiões que, se você estiver comprado aqui, você pode estar realizando parciais. Para quem não sabe, parcial, entrou com 10 contratos. Aqui você sai com 3, vai estar com 7, sai com mais 3, né? E assim sucessivamente até chegar no seu alvo máximo. Isso depende muito do que, pessoal? Essas parciais ou essa tomada de decisão. Depende de muita coisa. Primeira delas, o volume desse candle. Se for um volume realmente descomunal, provavelmente a gente está se tratando de um dia que ele vai brigar. Um dia muito agressivo. Então é bem capaz dele ir aqui nessa região, bater aqui no 61, voltar, te deixar um pouquinho negativo, ir de novo, voltar, ficar trabalhando até que ele vai de uma vez. E não dá nem tempo. Existe a possibilidade também do preço ter um dia, um candle muito forte de volume, tá? E ser um dia muito direcional, um dia que nem volta para trás. Ou seja, um dia que ele vai, aí ele faz uma pequena correçãozinha, ele vai, aí ele faz uma pequena correçãozinha, ele vai. E dá lá no 200%, tá? E existe a possibilidade do que, pessoal? Existe a possibilidade dele vir, romper aqui no 100, voltar, ficar fazendo um movimento longo, depois voltar tudo, testar de novo e depois ir. Por isso que eu sou tão a favor de fazer parcial. Independente se o preço vai direto, se ele vai a partir desse momento direto aqui, ou ele vai ficar mastigando aqui no meio, a gente guarda, a gente capitaliza. E a maior dica que eu dou para vocês, o que vocês podem fazer? Você vem aqui, pessoal, geralmente o que eu faço, né? Como que eu especulo? Eu tomo posição de compra aqui, aí o preço vai a meu favor. Eu já tenho um alvo aqui no 61.8. Se o alvo for legal, um alvo ali de 400 pontos, eu liquido parte da minha posição aqui e geralmente o preço volta. Quando ele volta, eu costumo colocar aqui aqueles contratos que eu liquidei nessa posição. Então vamos supor, eu entrei aqui com 5 contratos, né? Um exemplo. Liquidei 3 aqui no 61.8. Liquidei 3 aqui. Eu fiquei com 2 em aberto. O preço voltou para o meu 0 a 0. Eu coloco mais 3. Aí eu subo com o preço aqui. Aí ele bate no 100. A possibilidade é muito legal de você sair no 100 e colocar todo o seu dinheiro no bolso. Então aqui você fez 2 trades em um só. Entendeu? Agora, se você é um cara que gosta ali de utilizar médias móveis, né? Deu a entrada, tem uma média móvel de 9 aqui, pá, pá, subindo, preço se mantendo acima dela, ou até mesmo uma média móvel de 20, preço trabalhando aqui dentro, ó, aqui em cima dela, você consegue vir buscar o 2 para 1 com muita tranquilidade, tá? 2 para 1 geralmente vai dar 1000 pontos aí para você, tá? E o iniciante, ele tem costume de operar mais leve, né? Mais leve, pessoal, é mais tranquilo de segurar a posição. Como a gente opera mais pesado, né, o psicológico acaba pesando até pra gente, entendeu? Quando mão pesada, quando começa a chegar perto do alvo, você começa a coçar aqui para sair fora, entendeu? Começa a chegar nessas regiões aqui, já quer pôr no bolso, tá? Então até eu preciso trabalhar essa questão de todos os dias me policiar para conseguir carregar o máximo que eu conseguir, tá? Mas quando eu estou operando mais leve, com certeza, eu trago aqui para o 200, trago aqui para o 161, mais pesado eu já trago aqui para o 100, entendeu? 61.8, dou uma liquidada, tá? Isso é relativo à proteção que você quer fazer. Então entendam essas regiões aí que é muito importante. Agora, quando a gente teve essa entrada aqui, ó, do 0%, o preço ele bate aqui no 200%, né? Que a gente sabe que 200% é uma região vendedora e tem esse 0%, é bem provável que o preço bata nessa região e venha segurar no próximo suporte, romper para baixo, né? Porque mini índice sempre faz isso, tira todo mundo do trade para depois ir, tá? Então entenda, é nessa volta que você compra. É nessa volta, não é aqui nesse fundo que você vai comprar. É nessa volta aqui que você compra, tá? Por quê? Porque a gente está trazendo de perna 1, perna 2 e perna 3. Quando ele dá a perna 3, você está entrando na perna mais forte. Tá? Ele comprou tudo que dava, encheu o carrinho aqui de compra para comprar barato. E eles vão começar a liquidar nessas regiões e o ciclo se renova. Essas regiões se tornam
resistências. Da mesma forma que de maneira pequena, né, de maneira mais micro, a gente tinha, né, as regiões aqui de resistência, e agora de maneira macro, a gente tem nossas regiões aí de resistências, tá? Coloquei duas observações aqui, muito importantes. Fibo macro, diário, semanal, simboliza o quê? Muita força. Qualquer região dessa daqui é muito forte, tá? E o preço pode ficar consolidando aqui. Aí você precisa de Wyckoff para entender aonde você tá, entendeu? Aí ele vai consolidar, ó, acumulou, aqui ele vai dar uma distribuída, entendeu? Chegou no 200%, ele vai traçar um range para virar o preço. Então, é o Wyckoff conciliado com esse Fibonacci que você vai conseguir ter consistência aí dentro do mercado, tá? Isso aqui não é achismo. Nenhum trade que eu faço, o que a gente faz, né, é no achismo. Tem todo um amparo técnico por trás, entendeu? Toda uma estratégia por trás. Se o preço voltar, o que você vai fazer? Tá positivo, deu entrada, deu errado, tomou stop, mas assim, muito difícil, tá? Tomar stop aqui. Você segue a tendência. Tomou stop no caso. Como é que vai ser seu comportamento? Vai ficar clicando em região errada? Primeiro se conteste, faça uma autorreflexão, entenda se, pô, aquela região é legal para clicar, aquela região não é, stop é caro, então vou baixar a quantidade de contrato, stop é barato, então dá para entrar um pouquinho mais alavancado. Então tudo isso vai fazer vocês conseguirem se tornar consistentes dentro do mercado. Isso aqui é uma delas, tá, pessoal? Espero que vocês estejam entendendo e gostando da aula. Então é isso, pessoal. Essa aqui é a terceira aula. No próximo vídeo aqui eu vou mostrar para vocês como que poderia estar tomando uma decisão, tá? Só que aí já seria para realizar um trade extremamente longo, quem sabe é até um swing trade. Um trade aí que a gente consegue capturar 3.000, 5.000 pontos, que de fato são trades e posições que eu gosto de montar. E eu vou dar um exemplo de como que um profissional, entendendo isso daqui, montaria uma posição. Por que eu estou passando isso aqui para vocês, apesar da gente falar de day trade, meu curso ser de day trade, não de swing trade, né? Porque operador institucional não faz day trade, ele faz swing trade. Ele não entra e sai da posição, ele entra na posição e trabalha a posição, entendeu? Isso é viável fazer, mas aí você precisa ter uma reserva ali de capital para se tudo der errado. Geralmente os stops são caríssimos e os seus alvos são absurdos, tá? São alvos longos. Como é que a gente faz para pegar um movimento inteiro, pegar tudo que o mercado deu? E seria basicamente assim, igual eu vou explicar para vocês no próximo vídeo, que eu tomo as minhas posições, tá legal? Isso aqui que eu expliquei agora foi referente a day trade, tá? Como que a gente poderia estar tomando as posições e identificando Fibonacci corretos. Aqui eu acredito que ficou bem claro aí para cada um de vocês. Beleza, pessoal? Então vejo vocês aí no próximo vídeo. Valeu! Fala, meus queridos traders, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Pessoal, nosso último vídeo aqui, tá? Da nossa parte teórica, da nossa explicação em desenho, tá? Eu vou, após esse daqui, disponibilizar para vocês um no gráfico, mostrando na prática como é que a gente faz para marcar e projetar esses candles importantes. Como é que a gente acha esses candles importantes. Lembrando que eu faço isso para vocês todos os dias, tá? As análises diárias aí que eu posto aqui também aqui no conteúdo extra servem como aula. Todo dia eu faço isso daqui, mostro para vocês, deixo marcado aí no gráfico de vocês aonde são as regiões que você deve operar. Então, basicamente, você precisa também entender, não adianta só eu passar quais são as regiões, se você não entende como é que faz, tá? Porque se um dia uma eventualidade, alguma eventualidade acontecer, eu não estarei disponível aqui para postar uma análise diária, você precisa saber fazer, tá? E o meu intuito aqui com esse curso é que você se torne independente e nunca mais precise de mim, entendeu? Tenha sua gratidão por ter aprendido, mas que nunca mais você precise de mim. É estranho eu falar isso, mas é verdade. Eu quero que cada um de vocês aí se tornem independentes de mim, do meu conhecimento e da minha forma de analisar o gráfico. Eu quero que vocês se tornem consistentes e nunca mais precisem de mim. Beleza, pessoal? É uma forma aí de também instigar cada um de vocês a se dedicar, a estudar e lutar pelos seus objetivos, tá? Eu acredito que essa seja a base aí do mercado. O mercado não é fácil, mas ele é um mar de oportunidade, igual eu sempre falo, e consegue nadar nesse mar, sobreviver nele, tá?
e depois viver muito bem dele quem se dedica de fato. Então vamos começar aqui. Pessoal, é o seguinte, deu aquele nosso candlezinho forte, né? Primeira coisa que a gente vai fazer é a tomada de decisão, né? Conciliada a todos aqueles fatores ali que vão influenciar, nosso stop vai estar embaixo da mínima, tá? O que a gente precisa? A gente faz aquela questão da parcial, né? Vai fazendo as parciais aí, mas mantém ali no mínimo. Quem sabe ali, você está operando com 6 contratos. Sempre deixa 2, tá? Por quê? Porque aqui em cima você vai piramidar. Eu nunca acho que expliquei para vocês o que é piramidar. Piramidar é o seguinte, preço médio todo mundo sabe o que é, né? Que é quando o preço, vamos supor, você tomou posição aqui de compra. O preço começa a andar aqui, ó, contra você. Aí o iniciante vem e compra mais, aí o preço médio dele vem para cá. Aí ele continua caindo. Aí ele compra mais, aí o preço médio dele vem para o meio aqui dos dois. Aí continua caindo, zera a conta e quebra a conta, tá? Preço médio eu tenho certeza que vocês sabem o que é. Piramidar, pessoal, é quando o preço está indo ao seu favor e algum ponto estratégico de rompimento você aumenta a sua posição. Aí seu preço médio, em vez de ficar melhor posicionado, né, ou seja, arrumar ele, você vai subir, vai ficar mais perto da onde o preço está. Porém, por isso que eu falo, não deixa um contrato. Se você está com um contrato só, quando você bater, né, a pirâmide aqui de contrato, ele vai subir aqui para o meio, ou seja, ele vai subir muito. Então você deixa 2 contratos em aberto e bate. Quem sabe aqui, ó, no caso, né, se for tradear pouquinho, você coloca mais um. Aí vai para 3, então não sobe tanto, entendeu? Aí você tá com 3, aí ele subiu mais, você bate mais um, aí você vai ficar com 4. Só que o preço já está bem distante do seu ponto de entrada, não sofre nenhum risco dele voltar aqui para trás para te estopar, porque ele já está continuando a tendência, entendeu? Então você faz um aumento de posição em ponto estratégico. Então vamos supor, a gente tomou posição de compra aqui, o preço foi legal, fez o pullback dele, você não liga, aí ele foi, chegou aqui. Aqui que é onde a gente vai tomar a decisão. Tem 2 possibilidades aqui, pessoal. 2 estilos de trade. Ou você vai liquidar a sua posição nessa ponta, ou você vai analisar como é que vai ser o comportamento do candle que romper essa região. Se der isso aqui, ó, pancada na violação aqui de alta, tá? Pancada, candle muito forte, com muito volume e o volume dele for discrepante dos outros, é bem possível que você possa aumentar sua posição aqui. Aí seu preço médio vai subir para cá, ó. Para cá agora. Era aqui, ele vai subir para cá. Aqui, ó, valor da nova entrada. Vamos supor, você está com 2 aqui, bateu mais 2, ele vai vir pro meio, tá? Você está com 2 aqui, bateu 1, ele vai vir para cá mais ou menos, ó. Então isso aqui a gente já tem tudo de cabeça. Mas você tem que aprender a entender, porque você vai querer fazer isso quando a tendência está muito forte e o preço está indo ao seu favor e está indo legal, entendeu? Serve para quando a gente está menos alavancado, né? Não tem muita certeza se o preço vai, entra, o preço acaba indo, e aí você consegue aumentar a quantidade de contratos para conseguir fazer um financeiro melhor. Então ele dá uma pancada na violação com muito volume, então você aumenta a sua posição, seu preço médio sobe para cá. Ó, eu coloquei até aqui, ó, aumenta a posição, deu entrada no gráfico diário, isso aqui é muito importante, ou seja, acionou toda essa projeção aqui a partir do momento que ele dá essa pancada na violação. Então você agora não está mais utilizando esse Fibonacci, agora a gente só tem olhos para esse Fibonacci aqui, e é nele que eu vou começar a trabalhar. Então aqui você pode fazer o que? Liquidar, né? Tava com 2, colocou mais 2, tá com 4, liquida 1 aqui. Aí o preço rompe mais um pouquinho, liquida mais 1, o preço volta para cá, ou para os 50% dessa região, aumenta a posição e vai trabalhando ela, entendeu? É assim que o institucional entra e sai de uma posição. Ele não entra aqui, pessoal, e sai aqui igual a gente faz, né? Ele entra e vai trabalhando a posição dele, aumentando, diminuindo a posição, aumentando, diminuindo. E fica nesse ciclo vicioso para sempre. Então, a gente, quando está nessa posição aqui, nesse trade grande, nosso preço médio subiu para cá, após o nosso aumento de posição aqui, tá? Porque era uma zona de decisão, rompeu com muita força, deu pancada na violação com muito volume de continuidade. Então a gente segura, pode liquidar parcial em todas essas regiões aqui, tá? Um feeling de mercado aqui agora. O preço geralmente ele tende a bater no 61
1.8, tá? E dá uma ricocheteada até a entrada. Isso é muito comum no mini índice, independente do tempo gráfico. Projetou um candlezinho no 2 minutos, ele geralmente bate no 61 e volta para a entrada, tá? 5 minutos, bate no 61 e volta para a entrada. 10 minutos, ele bate no 61 e volta para a entrada. Muito raro às vezes que ele vai direto no 100%, tá, pessoal? Então o 61.8 é um alvo legal para vocês estarem fazendo parcial e aqui aumentando de novo a posição. Beleza? Muito simples, vídeo curto. Meus vídeos curtos aí são de 10 minutos. Só para mostrar para vocês aí como que um institucional montaria a posição, como que eu faria para traçar um trade e ter como alvo ali, né, a região de 200%, que é o trade lá maravilhoso, né? E quando o preço chega lá, todo mundo sabe, aquela região ali é uma região vendedora, acabou, descontinuou esse FIBO, e aí você já pode esperar um candle com mais volume para traçar de novo um FIBO vendedor, e aí o ciclo ele se renova infinitamente, tá, pessoal? Fiquem tranquilos, vou mostrar para vocês no gráfico, fica muito mais fácil de entender quando a gente está no gráfico, mas eu acredito que isso aqui esteja bem explicado e bem tranquilo aí para cada um de vocês estarem compreendendo de fato como é que a gente faz para marcar essas projeções aí de FIBO importantes. É isso, pessoal, espero que tenham gostado dessa nossa parte teórica. Podem pegar essas imagens aí, baixem ela aí no celular, ou até mesmo deixem abertas aí no gráfico, e se lembrem disso daqui, faz disso aqui se tornar parte de vocês quando estiverem operando, tá? Uma dica que eu dou, olha tanto isso aqui, e depois pega uma folha sulfite e tenta escrever exatamente o que eu montei aqui, tá? Sem eu falar nada, só monto o que eu montei aqui. Quando você conseguir fazer isso, aí significa que isso está bem grudado na cabeça de vocês. Então, de fato, você conseguiu compreender como é que funciona a projeção de Fibonacci. Beleza? Um forte abraço e excelentes estudos. Vamos para o gráfico aí, pessoal. Valeu! Fala, meus queridos traders, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Pessoal, é o seguinte, agora vamos aqui para o gráfico que eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz para tá traçando, né, o Fibonacci da forma correta aqui, ensinar vocês aí a projetar um Fibonacci em tempo real aqui dentro do gráfico, beleza? Para começar, você pode tanto traçar isso aqui no índice futuro, tá? Que é o gráfico do Ibovespa Mini, do mini índice futuro, tá? Ou você pode ir no próprio ativo, que no caso aqui, no dia da data da gravação, é o WIN-M21, tá? Tanto faz aí, esse aqui a gente opera, esse aqui a gente usa aí para fazer estudos, tá? Eu vou traçar nesse aqui, mas eles são iguais, beleza? Pessoal, é o seguinte, vamos começar a fazer essa análise aqui de uma forma mais próxima, né? Mais relativa ao nosso day trade aí que a gente executa todos os dias. Como eu sempre explico para vocês, né, que eu expliquei também lá na aula teórica, né, o mercado ele sempre vai se movimentar em ondas, então ele vai fazer perna 1, perna 2 e sempre perna 3 aí. Então a gente vinha aqui de um segmento de correção, certo? Para iniciar nossa análise, a gente percebe que o preço caiu bastante, inclusive fez aí, né, um canalzinho de baixa durante vários dias, como vocês podem ver. E a gente sempre vai acompanhar essa ferramenta aqui que é o volume, tá? Se vocês não sabem como é que acrescenta, é só vir aqui, ó, inserir indicador, escreve aí, ó, volume financeiro, tá? A cor do gráfico aqui embaixo não impacta em nada, tá? Ele vai vir configurado assim, mas você pode deixar tudo da mesma cor, porque não influencia, ser verde ou vermelho não impacta ali na nossa análise, tá? O importante é a gente ver o tamanho e a agressividade de cada barra. Como eu falo para vocês, né? A gente precisa sempre analisar o contexto da situação. A gente tinha aqui um canal de baixa, né? Muito parecido ali com o exemplo que eu dei. E esse candle aqui ele tem um volume que se destaca da maioria. Então, para mim, a partir desse momento, esse aqui continua sendo um candle de referência, tá? Lembrando que a gente está no gráfico de uma semana. Então, é um gráfico extremamente pesado. E é nesse gráfico aqui, baseado nesse tempo gráfico, que os institucionais vão montar as suas posições ali dentro do day trade, tá? Então, qualquer Fibonacci que a gente trace a partir desse gráfico vai ter muita força nos tempos gráficos menores. Então, o primeiro Fibonacci que eu quero que vocês tracem é a projeção desse candle aqui para cima. Por que para cima e não para baixo, Kenzo? Porque a gente tem todo um contexto, pessoal. A gente tem aqui um canal de baixa, certo? Que seria a nossa perna 1 aqui, e essa aqui seria a nossa perna 2 de correção. Então, a gente sabe que a partir desse momento aqui, a gente tem um movimento aí de correção, tá?
De maneira mais macro aí, o que a gente pode analisar? Que esse candle aqui ele tem uma forte agressividade compradora, né? Expressada por esse pavio, e ele fechou branco, pessoal. No caso aqui branco, mas no de vocês pode estar verde. O branco do meu gráfico simboliza um candle positivo, tá? E com muita agressividade aqui no volume de compra, tá? Ou seja, os institucionais colocaram dinheiro nesse candle. Então, a partir desse momento, a gente vai projetar ele para cima e todas essas regiões aqui, ó, 61.8, 100%, 161,8 e 200% são alvos cabíveis aí dentro dos tempos gráficos menores, tá? Agora que começa o desmembramento da nossa análise. A gente está se tratando de um gráfico, né, semanal, onde a gente percebe sim que houveram tentativas aqui de rompimento ou de negação para baixo, né? Então, por exemplo, a gente teve aqui um candle mega comprador e um candle muito comprador logo em seguida, que seria o nosso querido Dragonfly, uma figura que eu gosto muito em particular. Quando a gente tem um preço, né, pessoal, muito forte assim, com um volume muito alto, muito direcional, é bem provável que a gente tente fazer o rompimento aqui do 0%. Lembre-se, o 0% até esse momento ele vai funcionar como resistência para o preço. E como vocês podem perceber, a gente realizou o rompimento, porém colocou um doji. Olha o volume do doji aqui, ó, um volume baixo, tá? Então não é um volume muito significativo. Porém, a perda desse doji para baixo simboliza aí um movimento forte de venda, que foi completamente negado e confirmando, né, através do pavio, a nossa leitura de alta, tá? Então, a partir do rompimento desse martelo aqui, né, com volume, como vocês podem ver aqui, ó, o volume dele é mais alto do que do doji, tá vendo? Então, foi feita uma força para devolver o movimento de alta desse candle. A ruptura desse martelo engata para a gente aí uma tendência forte de alta, tá? Então, quando ele rompe, ele vem com força e, de novo, os vendedores eles tentam empurrar o mercado para baixo, querendo romper esse fundo aqui, por algum aspecto aí de notícia, e dar continuidade ao movimento de baixo. Porém, é completamente negado no candle seguinte, na semana seguinte, com um candle comprador, né, que teve um pouquinho de agressão vendedora, porém, com um volume maior do que o nosso candle vendedor. Então, ele engoliu esse candle aqui e provavelmente a gente poderia ter um dia forte aí de alta. Tivemos um dia muito direcional, né? E fechamos essa semana aqui. Ó, hoje é dia 21, tá? Hoje não tem mercado, hoje é um feriado. E então a gente teve aí um mercado bem forte na semana passada, direcional para alta, com um volume um pouco mais baixo. Isso já simboliza que a gente pode estar perdendo força aqui no movimento de alta. Por quê? Porque lembra, a gente sempre vai encarar o 61.8, 100%, 161,8 e o 200 como regiões de resistência, tá? Então todas essas regiões aqui são resistências para a gente. O 200% é a liquidação total do trade, onde vai ter com certeza um repique aqui para baixo muito forte, tá? Porque é o último alvo. Quanto maior a extensão do preço, né, mais resistência essas regiões têm. Então começa a aumentar a intensidade, tá? Então atingimos aqui, olha que legal, atingimos aqui o nosso primeiro alvo de Fibo, tá? E o preço até o momento é quarta-feira, tá? Falta ainda quinta e sexta aí para a gente finalizar esse pregão. Tá colocando um candle vendedor. Bacana, né? Numa região aqui de resistência bem forte. Pessoal, o que a gente precisa ficar de olho, né? Até onde esse preço pode cair? Como que a gente vai saber até onde ele pode cair? A gente tem probabilidades aqui, né? Qual foi a região passada que estabeleceu para a gente uma resistência, né? Onde o preço não estava conseguindo romper? A gente pode perceber que aqui era um ponto de resistência muito forte do gráfico, como vocês podem ver aqui, que foi vencida por esse candle, e duas possibilidades muito viáveis. O 50% desse candle aqui, ó, lembrando, é um gráfico semanal, então você pode traçar. O 50%, né, agora não utilizando a projeção, mas utilizando a região, né, a gente só vai se interessar aqui com 50%, que a gente está bem próximo no caso, pode simbolizar sim um forte suporte aqui para o preço na hora dessa queda. O rompimento dessa região, a gente busca a próxima, que seria basicamente essa resistência passada rompida, que daria aqui no 0% desse candle, que foi onde originou a alta, tá? E o rompimento desse candle forte para baixo pode colocar uma força vendedora e vir testar esse 0% aqui, tá? Que seria o nosso próximo suporte. Então, se ele vencer os 50%,
qual que é o nosso próximo suporte? É esse aqui. Se ele vencer esse suporte, nosso próximo suporte é esse aqui. Agora, se ele romper aqui para baixo, nosso trade de compra está desconfigurado porque houve uma violação, tá bom? Então aí a gente vai aguardar mais um candle forte para ver uma alta que pode acontecer. Porém, é um gráfico semanal, um gráfico muito alto, tá? Até ele fazer isso leva semanas aí, então a gente precisa ficar de olho, né? Como a gente opera day trade em tempos gráficos menores. Agora trazendo aqui, ó, pessoal, para o cenário de 60 minutos, o que a gente pode analisar? 60 minutos, pessoal, a gente pode ver que todo esse movimento de alta aqui é aquele candle grande lá que a gente havia traçado, tá? E a gente está muito próximo aqui da região de 50%, tá? Ó, como vocês podem ver aqui. Aí a gente começa a procurar algum tipo de candle que dê uma direção pra gente nesse tempo gráfico de 60 minutos. Algum candle, ó, eu vou deixar marcado aqui, tá? Para não ficar poluído. Eu não gosto de gráfico poluído, tá, pessoal? Então eu deixo marcado só a região que me importa. Ó, propriedades, eu venho aqui, né, eu coloco uma linha diferente, gosto de marcar de azul claro, tá? Essas regiões mais fortes, então eu só quero o 50%, beleza? Só o 50%. Você pode marcar também o 61%. Aí vai do seu gosto de entender que o preço pode dar uma trabalhada ali naquele range, até mesmo uma consolidada, tá? Porém, o 50% para mim, nesse momento, ele simboliza bastante aí um suporte muito forte do preço, que inclusive é esse topo anterior aqui, tá? O rompimento dele, o preço tem todo esse movimento de baixa para projetar para a gente aí. Agora já venho aqui nos 60 minutos, né, para traçar o meu operacional de day trade. E qual que é o candle aqui, dentre todos esses, que tem um volume sobressalente, um volume aí muito agressivo, um volume direcional? Ó, pessoal, eu percebo esse volume forte aqui, esse volume forte aqui, esse volume forte aqui, tá? Esse candlezinho era forte, né? O rompimento dele para cima estabeleceu uma potência aí da ponta compradora, porque a gente estava em uma tendência de alta. O que a gente está fazendo aqui? Se a gente tomar como princípio que o primeiro Fibonacci que a gente traçou é um Fibonacci de alta, a gente está realizando nesse momento uma correção. Então a gente precisa entender que qualquer trade vendedor ainda é contra a tendência macro. Então a gente precisa ficar muito de olho nos próximos suportes para entender onde a gente pode sair desse trade, tá legal? É aquilo, se você tem uma formação gráfica sem contexto, não vale de nada, tá, pessoal? A gente precisa ter volume dentro dos candles. Ó, esse candle aqui tem muita força vendedora, tá? Que é essa daqui. E esse candle aqui tem muita força vendedora. Então, nessa região, a gente já começa a entender desse 61.8 que houve sim uma agressividade de venda muito bem estabelecida, uma agressividade de venda muito potente, né? Eles estão vendendo naquela região. Então, qualquer trade que você fizer a partir desse momento precisa ser a favor da nossa tendência micro. Porque mesmo o gráfico semanal subindo, seria uma incoerência muito grande você ficar realizando por compras. Aí, em tempos gráficos menores de 60, 30, até mesmo os 10 minutos aí, eu sempre vou estar querendo operar a favor da potência, a favor da perna forte aí de venda que eles estão projetando, tá? Então, outra região aqui, né? Agora, a gente pode traçar tanto esse Fibonacci aqui, tá? Que, na minha opinião, é o melhor Fibonacci que você pode traçar, e deixar ele marcado. Então, agora a gente já começa a perceber que ele fez o rompimento desse candle para baixo, voltou, fez o pullback e a ruptura desse candle aqui, como vocês podem ver o candle do pullback, a ruptura desse candle aqui, pode fazer o preço vir buscar o 61.8 aqui, pode fazer o preço vir buscar o 100 e pode fazer o preço vir buscar o 161. Então, esse Fibonacci aqui é um Fibonacci que eu quero operar, tá? Esse Fibonacci aqui é um Fibonacci que suas regiões para mim interessam, suas regiões para mim são legais, são show de bola aí pra gente operar. Você pode fazer isso no 120? Pode. 120 são 2 candles desse aqui a cada momento, tá? O fechamento de a cada um candle desse aqui é 2 do 60, tá? Então a gente percebe que a gente tá traçando sim um candle muito forte. Ó, olha que legal. A gente analisou lá no 60 que esse candle era forte, mas aqui no 120, esse candle aqui tá com mais dinheiro, vocês percebem, ó? Esse candle aqui tá com mais dinheiro, pessoal. E esse candle aqui, ó, olha o volume financeiro dele comprador. Tá vendo como o cenário vão se atualizando? Por isso que você precisa olhar tudo. Olha o volume dele, é o maior, né? Vocês conseguem ver, ó? É o maior.
Porém, ele é um candle de indecisão. Ele é um candle que tem pavio para os dois lados. Ele não tem uma direção. Apesar dele ter fechado positivo, geralmente essas barras muito fortes aí com pavio dos dois lados, simboliza que pode ter sido ali um teste de máxima, tá? Procurando por liquidez, ou seja, eles jogam o preço lá para cima para realizar os contratos de vendas que eles tinham, né, impulsionando o contrato de compra lá para cima, e aqui eles começam a encher de vender para depois conseguir fazer um movimento de baixa bem expressivo. Então, essa região desse candle aqui é muito forte, é uma região bacana aí também para a gente estar marcando, tá? Então, eu já venho aqui nas minhas linhas. Vamos ligar o ímã para ficar bem milimétrico. Ó que legal. Eu já venho aqui, marco essa região, para mim é muito interessante também. Para mim também é muito interessante, porque essa região tem muita força, tem muito dinheiro sendo colocado. A gente percebe que esse candle aqui fechou abaixo dessa região, né? Ele subiu bastante procurando por liquidez, realizando as últimas vendas aqui nessa região e fecha abaixo. Então agora como referência eu tenho esse candle extremamente vendedor, não preciso nem falar nada. É um candle que já fala por si só o que o mercado quer fazer, né? Volume muito alto, quase próximo ao volume desse aqui, e o primeiro alvo dele está em 120.098, tá? É o que eles estão buscando e é o que provavelmente eles vão buscar amanhã, tá? Pelo menos um toque aqui eles vão fazer, tá? E lembrando, é gráfico de 120. Qualquer movimento desse aqui, ó, que você pega, são 200 pontinhos. A partir da entrada aqui, ó que legal, são 600 pontos. Você conseguiu identificar uma entrada dessa aqui, né, com o seu stop acima da máxima, aqui é o stop de 1.000 pontos. Agora, se você consegue jogar aqui no 100%, você está replicando esse candle aqui 100% para baixo. Só que ele vai ter que vencer os 50% lá daquele candle maior, que pode ser uma região aqui de suporte, tá? Rompimento dessa região, ele pode vir sim testar o nosso 119 ali, tá? Então, a partir desse momento, o que a gente tem aqui no nosso gráfico? Não ficou poluído. Nós temos um Fibonacci semanal, temos um Fibonacci de 120, 60, e a gente identificou aqui um range, né? Um range que o preço pode sim vir a trabalhar, tá? A nossa região mais importante aqui, a partir desse momento, é o 0%, e o 61.8, que são as regiões mais próximas ali do preço, tá? Agora, pessoal, o que a gente pode identificar? Vamos lá para o gráfico de 30 minutos, né? Não custa nada a gente dar uma olhada no gráfico de 30 minutos para ver o que o preço está fazendo. Ó, o preço está muito brigado aqui no 30 minutos, né? Inclusive, ele fez aqui, ó, como o 0% é bem próximo aqui da nossa região de abertura do dia, né? Que a gente sabe muito bem que funciona tanto como suporte como resistência. Então o preço fez um rompimento muito forte, voltou nessa região que era uma região aqui de resistência, tá? Toda essa região é uma região de resistência e deu o trade lá, vendedor, tá? Onde você poderia estar liquidando aqui no 120. Ele não teve força para ir no dia, mas com certeza ele pode vir a testar em algum desses dias próximos agora, tá? Então, fazendo isso, a gente consegue entender quais são as regiões mais fortes do gráfico, quais são as regiões que eles vão bater lote, que eles vão querer operar e que eles vão querer testar, tá? Isso aqui é muito importante, vocês precisam entender essa analogia. Ó, a partir desse momento, começam a encarar essa região aqui, ó, como um suporte, tá? Ó, como um suporte, e agora eu começo a encarar essa região aqui como uma resistência, tá, pessoal? Então, o que o preço pode fazer? Começar a ter conflito dentro dessa região até que ele tome algum tipo de direção, beleza? Olha que legal. Temos alvos em aberto, os alvos podem ser testados, e baseado nisso, na intensidade do preço, inclusive na intensidade do mercado americano, a gente consegue com certeza traçar um trade bem bacana aí para entender a movimentação do mesmo, tá? Ó, agora aqui no 30 minutos, qual que é o candle forte? É esse vermelhão aqui, ó, tá? Então você pode também projetar ele para baixo. Só que a gente já projetou um candle mais forte lá no outro gráfico, né? No gráfico de 60 minutos. Mas ó, vamos ver. Traça às vezes para ver se coincide. Ó como coincide legal. Tá vendo? Ó, pode ter força. Todas essas linhas aqui tem força, tá? Mas para não ficar poluído, eu posso deixar só o de 60 minutos. Fica melhor na minha opinião, tá? Ó, 10 minutos agora.
Olha como 10 minutos, que é o gráfico que a gente opera, as coisas ficam perfeitas, pessoal. A gente já começa a entender que o preço está fazendo um movimento de baixa bem brigado, e a gente percebe que ele pode vir aqui encostar no 60. O que geralmente mini índice faz? Ele vem, rompe, certo? Coloca todo mundo no trade aqui, né? O iniciante ele sempre vende ali onde precisa sair, onde o pessoal vai estar liquidando. Essa região aqui se torna uma região compradora, tá? Então ele volta, testa provavelmente aqui o fundo, dá o trap aqui de venda, tá? Viola, depois ele volta de novo e vem testar o 0% com tudo para depois cair e ir no próximo alvo, tá? Então entenda essa analogia, comece a especular como um profissional, tá? Entenda o feeling de mercado. Agora, ó, você está com o seu gráfico montado, você está com algumas linhas aí que vão indicar para você quais são as regiões mais fortes. Todos esses Fibonacci que você marcou aqui são os Fibonacci mais importantes que você poderia marcar. E agora é somente seguir a tendência, tá? O que você pode fazer? Começar a conciliar um pouco de análise técnica, a sua leitura, deixar ela um pouco mais rica. Ó, você pode traçar essa linha de tendência aqui, tá? Deixar ela traçada. Você pode traçar uma outra linha de tendência aqui, ó, que legal. Olha como bate, tá vendo, ó? Traçar uma outra linha de tendência aqui. Essa linha de tendência vai servir como termômetro aí para você, tá? Você vai entender até onde o preço pode esticar para cima. Ó, outra resistência aqui, com outra resistência. Imagina se tem uma outra VWAP ou uma média móvel ali. Você tem 4 resistências, tá? Então qualquer gatilho ali naquela região, enfia uma venda e busca o próximo alvo, tá? É quase certeza, quase 100% de chance que o seu trade vá. Não tem erro. Ó, médias móveis. É que eu tô sem médias móveis aqui, pessoal. Mas, ó, vamos manter aqui. Você pode agora inserir aqui, ó. Vamos inserir nesse aqui, fica legal, ó. Média móvel. Ó, média móvel de 20, pessoal. Média móvel de 20 para seguir tendência, ó. Ou de 21, tá? Não tem muita diferença, não. Ó, colocou a média móvel de 20, tá seguindo tendência, tá vendo? Ó, o preço tem respeitado ela. Ó, média móvel de 200. Baita média móvel pesada, fractal alto, ó. Olha que operacional bonito. Eu vejo os traders colocando um monte de coisa no gráfico, mas não sabem nem para que serve, entendeu? Aqui tudo tem um contexto. Você não vai tradar a média móvel, entendeu? Você vai usar ela como referência para estar tomando decisão no seu operacional mais comum. Ó, média móvel de 200, baita média móvel forte, como segurou o preço aqui. Tá vendo? Ó, o preço até tentou romper, usou com ela como resistência, perdeu o fundo e tá vindo buscar o 61. Então, ó, que trade legal que você poderia fazer aqui, ó. O rompimento dessa região aqui e vem buscar o 61. 642 pontos. Demorou? Demorou. Voltou no 0 a 0? Voltou 2 vezes, tá? Tem que ter paciência. Aí que entra o nosso psicológico, entendeu? Dentro da operação. Aguarda, ainda ficou posicionado, tá? Então, o que o preço pode fazer amanhã na abertura? Pode abrir em gap de baixa, vir testar essa região e dar continuidade abaixo aqui, tá? Lembrando que a gente tem vários suportes aqui a serem testados, tá? Então, a gente tem aqui ó, uma média móvel de 200, muito forte, tá? Uma resistência muito forte. Temos outra linha de resistência aqui, outra linha de resistência aqui. E temos aqui agora a nossa média móvel de 20 como termômetro para entender a tendência. Quer deixar mais robusto? Pode colocar até uma VWAP. O que é VWAP? Média móvel ponderada pelo volume, tá? Geralmente até 10h30 da manhã isso aqui tem muita força. Ó a VWAP aqui, que legal, ó. Tá, já tá mais aqui em cima, entendeu? Então você já começa a entender os parâmetros. Agora você quer deixar mais robusto ainda, né? Para fechar a sua tomada de decisão, estocástico lento, tá? Ó que legal. Estocástico está bem sobrevendido aqui numa região de 20. Pode começar a entrar sobrecomprado. Tá? Se ele começar a entrar sobrecomprado, a gente pode ter um teste aqui, ele subir e aqui em cima ele dá um baita trade. Ó, ele deu um trade aqui, ele estava subindo sobrecomprado, né? E deu o trade ali que a gente estava falando, ó. Ó que legal, deu o trade aqui de rompimento, ó. Veio, cruzou, né? E começou a entrar numa região aqui de sobrevendido. Veio, testou o 20%, o 20 aqui dele. Subiu um pouquinho, voltou e agora está em conflito, está em consolidação. E pode ser o que? Essa consolidação pode ser um acúmulo ou pode ser uma redistribuição, tá, pessoal? Então, não gostei, achei muito poluído. Só vem aqui e tira, tá? Ó, vem aqui e tira, mantém ali os outros gráficos. Pode até tirar o estocástico se não quiser usar, eu aconselho que use, é um indicador muito bom.
que mede o quanto, né, o mercado está sobrecomprado e sobrevendido. Quando o mercado está muito sobrecomprado, você pode estar procurando ali por trades, né, a favor da tendência de venda. O mercado está muito sobrevendido, você pode estar, se tiver contexto técnico, procurando ali por uma compra, tá, pessoal? Muito simples, não tem erro traçar um Fibonacci. Agora não tem desculpa de falar, pô, mas eu erro no Fibonacci, eu erro na hora de traçar. Só vê volume, tá, pessoal? Só olha o volume, identifica ali o contexto do preço, tá? Inclusive siga as análises diárias que eu posto aqui. Eu vejo que 40% das pessoas que fazem o curso, elas seguem rigorosamente assim as análises diárias, e são essas pessoas que têm resultado. As que não seguem, né, que não tem tempo de tela, às vezes não conseguem ter resultado, não conseguem nem entender o que a gente está falando aqui. Às vezes nem fez o curso, já pulou logo para a parte operacional. Tá tudo errado, entendeu? Tem cara aqui que é aluno também, que, pô, já assistiu o curso 3, 4 vezes. Olha a dedicação desse cara, por isso que ele consegue ter resultado, entendeu? Porque o cara é dedicado. Pessoal, eu estudo todo dia, entendeu? Eu estudo todo dia. E eu vou fazer isso até ficar com meus 80 anos de idade operando. Eu vou estudar todo dia. Então, você tem que ter uma certa dedicação. Você está na profissão mais difícil do mundo, que não tem limite de remuneração. Eu não conheço profissão no mundo que remunera igual day trade. Porém, tudo tem um custo, e esse custo requer um pagamento alto, que não é dinheiro, não é financeiro, é a sua dedicação, tá bom? Então vamos começar a se dedicar e estudar o que realmente é necessário. Esquece esses setups prontos aí que você vê, que só vai te atrapalhar. Foca nisso daqui e entender isso aqui como se fosse para você uma regra religiosa fazer isso aqui todo dia. Aí você vai conseguir prosperar dentro desse mercado. Beleza? Então aqui eu finalizo o vídeo. Um forte abraço e excelentes estudos. Valeu, traders!